Está no ar mais um programa Triálogos. E hoje nós temos o prazer de receber nos nossos estúdios a professora do mestrado em doutorado em administração da Unimep, Valéria Rueda Elias Spears, e Sérgio Furtuoso, que é o gerente executivo da ACIP, que é a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. Nós vamos falar hoje do 4º Prêmio Varejo, Serviço e Indústria de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, realizado em parceria entre a Unimep e a ACIP. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E, para começar, de onde surgiu a ideia de se criar um prêmio para reconhecer o trabalho das indústrias da cidade de Piracicaba? Nós temos uma linha de pesquisa dentro do mestrado e doutorado em administração que lida com a questão da responsabilidade social e da sustentabilidade. Bom, então a gente vem observando as empresas, vem observando os teóricos e os movimentos que vêm ocorrendo. A indústria já vinha sendo olhada mais de perto, né, observada mais de perto. O varejo e serviço não. Então, eu tive contato com um livro, né, de um pessoal de São Paulo que discutia um pouco essa questão do serviço e varejo e responsabilidade social. E aí nós elaboramos o projeto e fomos convidar a CIP para ser nossa parceira. Essa foi a ideia, porque a gente percebe que o varejo de Piracicaba, a área de varejo, serviço e indústria em Piracicaba é muito forte, né? Então, por que não reconhecer as atividades que elas executam? E a CIP adotou esse projeto, né, Sérgio? Sim, é o papel da entidade. Nós somos parceiros com a Unimep. Nós temos um convênio guarda-chuva, nós temos várias iniciativas em conjunto, né? Ora, nós trazemos algumas propostas, outras a universidade leva. E nesse caso, a professora Valéria e o professor Juliane levaram essa proposta, a iniciativa, e a entidade abraçou de pronto pela importância do reconhecimento das boas práticas, né? E principalmente em compartilhar essas boas práticas com a sociedade, dando exemplo para outras empresas que é possível ter boas ações, boas iniciativas, ter diferenciais, e também mostrar para a comunidade o que é feito. Então, quando a professora Valéria e o professor Juliane apresentam essas propostas, imediatamente a entidade abraçou, que é o papel institucional dela, né? Hoje nós temos mais de 3.700 empresas associadas do comércio, indústria e serviços. Então, fechou quando coloco os três, porque nos dois primeiros, né, Valéria, nós fomos só foi o comércio e serviços. E nessa edição inicia-se já com uma etapa na 4ª edição, né? Já inicia-se com a indústria. Então, fecha, né, essa ponta que valoriza e reconhece as boas práticas, as iniciativas das empresas, e quanta coisa boa acontece que às vezes fica escondida e não são compartilhadas como referência e exemplo para toda uma sociedade, uma coletividade, e também para que os setores conheçam e possam ter referência para criar boas ações. E essa é uma iniciativa que deu certo. A gente vê que as empresas, elas aderiram a esse projeto. Já estão no seu 4º ano. 4º ano. E o que é mais interessante que o Sérgio acabou de falar, que é essa ideia de, no momento em que você expõe essas ideias, essas ações executadas, não importa se ela é de alto investimento ou de baixo investimento, ou a criatividade é o que vale, né? O processo inovativo é o que vale. E a partir desse momento, por exemplo, uma microempresa que faz uma atividade pequena, que às vezes é uma ideia de um funcionário, que às vezes fala assim, isso aí não é muito grande, ela serve como referencial, ela serve como exemplo. Então, eu acho que o sucesso está aí, né? Eu acho que o sucesso está em mostrar o quão simples é fazer responsabilidade e sustentabilidade se você olha como uma oportunidade. Se você olha esses dois temas como modismo, é só para ir lá e fazer seu marketing, aí fica complicado. Mas se você olha isso como o seu papel social, né, que dá impacto econômico na tua empresa e que vai de alguma maneira afetar positivamente a questão ambiental, é óbvio que isso vai acabar afetando politicamente e culturalmente a sua empresa, né? Então, quando você olha a sustentabilidade, a responsabilidade social como uma estratégia de negócio, né? Não importa se a ação é a doação, ele já começou a dar o primeiro passo. Eu acho que isso que é importante. E o Sérgio toca nessa questão, principalmente de referência, de exemplo. Então, um caso pode servir de exemplo para outros casos, né? Então, por exemplo, nós já tivemos o 1º, o 2º, o 3º, agora o 4º prêmio. Então, nessa história toda, a gente já tem aí, brincando, na ordem de 12, 14 empresas, né, que foram e mostraram o seu projeto.
Isso serve como exemplo para outras empresas, né? Eu acho que isso que é o bacana dessa história. E as empresas de Piracicaba, elas estão preocupadas com essa questão da responsabilidade social, da sustentabilidade? Ou isso foi um crescimento que aconteceu ao longo dos anos? Desde o primeiro prêmio, dá para fazer um retrospecto disso? Eu acho que sim, né? Eu acho que o que acontece é o seguinte, Piracicaba sempre foi uma cidade preocupada com isso. A CIP mesmo, quando acontece, por exemplo, alguma coisa no Rio Piracicaba, a CIP já se mobiliza e já mobiliza os empresários. A gente tem essa cultura aqui em Piracicaba, né? A questão é, como vamos contar isso, né? De que maneira nós podemos contar isso? Alguns gostam de se esconder. Fala, não, por favor, não coloca meu logo. Não quero, eu não quero mostrar, né? Eu tenho outros projetos, por exemplo, que eles falam, olha, eu te dou, mas não põe meu logo, né? Mas assim, por quê? Porque tem medo de se mostrar e achar que, puxa vida, olha, eu tô fazendo um negócio que é legal para mim, eu não quero que ninguém fique sabendo, né? Então, eu acho que é aí que tá um pequeno engano. Eu acho que as empresas têm que mostrar realmente, têm que mostrar essa força. Porque é um bem para a sociedade em geral. Exatamente. Então, ao mostrar essa força, ela consegue falar assim, olha, gente, faça também, que dá certo. Né? Então, sai daquele campo apenas do, ai como eu sou bonzinho, do caritativo, e mostra como a empresa tem a força de intervir na sociedade mesmo. Né? E como que a CIP auxilia as empresas que participam desse projeto? Na verdade, dentro do conceito do projeto, toda a parte estrutural, a montagem, o acompanhamento técnico, a orientação, por parte da professora Valéria. Então, ela se predispõe, nós temos todo um esquema aí de lançamento, tem toda uma estratégia, e monitorar as empresas e todo o acompanhamento da evolução e a preparação dos projetos. A professora Valéria que faz papel dela, técnico, até porque ela se predispõe e com muita competência ela tem essa facilidade de articular. Importante, eu acredito que o papel da entidade é fomentar. Né? As coisas são muito parecidas hoje. Preço, produto, processos, são muito parecidos. Está muito socializado, está muito comum, tudo está muito globalizado, então não tem muita diferença. Quando fala de mostrar, eu acho que as boas práticas, a gente vem de uma cultura que a mão direita faz, né, a esquerda não deve saber, e vice-versa. Quer dizer, é um conceito lá de trás que é importante, aquilo que você faz de benevolência, aquelas questões sociais. Mas uma empresa, quando ela tem uma boa ação, ela estimula os outros a fazer e fala, é possível fazer. Não é difícil, como a professora falou. Muitas vezes o funcionário dentro do processo dele tem empresas mundiais que elas têm um departamento onde as equipes podem propor mudanças e melhorias, conceitos que hoje também aplicam-se aqui no país. Os funcionários reúnem-se e propõem melhoria nos processos, no sistema, na forma de fazer, inovando produtos, que não é a missão dele. Né? Tem histórias de grandes produtos que hoje nós usamos no dia a dia em casa, ou nas tarefas do trabalho, ou no nosso dia a dia de lazer, que foram pessoas que atuavam dentro de uma empresa e que propuseram a criação, o desenvolvimento daquele produto específico. Então, também nas práticas, tem muitas das equipes, né, as equipes que gostam de fazer alguma coisa diferente, que traz de si suas práticas pessoais, que desenvolvem na comunidade, na igreja, enfim, e trazem isso e compartilham com o grupo, e disso saem experiências novas. E empresas também que já têm, as questões ambientais hoje, você tem uma legislação bastante rigorosa, as questões trabalhistas e também o conceito social. O que é importante é que as pessoas cumprem essas determinações e avançam um pouco mais. É o diferencial dela. Não é? Então não é meramente para fazer, elas capitalizam sim para boa imagem da empresa, que é o diferencial. E todos nós, enquanto consumidores, devemos ter essa ação. Enquanto consumidores, saber quem foi, que condição que foi empregada a pessoa para atuar nesse processo de produção. Essa empresa polui, ela tem ela recolhe o descarte do material que ela produz, não é? As condições, o ambiente de trabalho, como ela trabalha com o resíduo da empresa, como ela interage com a sua comunidade. Então nós devemos também ter esse conceito enquanto consumidor, de procurar valorizar as empresas que produzem ou aqueles produtos que são oferecidos, né, ou serviços que têm um conceito de responsabilidade, quer com o meio ambiente, quer com as questões sociais da comunidade, da coletividade. Então, eu acho que é esse o papel da entidade, de estimular, não é, as suas empresas associadas ou não, que tenham esse conceito
e procurem boas práticas, bons modelos, sempre de forma orientada. É muito bom para a empresa. Se a gente for falar que fica bastante tempo falando. O que é legal da CIP, eu acho que essa parceria com a CIP dá muito certo, porque a CIP, além de ela ter 3.700 associados, né, empresas associadas, ela tem uma representatividade em Piracicaba fantástica. Então, quando a CIP está envolvida, as pessoas sabem que é coisa de boa qualidade, né? Então, acho que isso que é bacana. Então, a busca da parceria com a CIP também passa por isso, passa por esse envolvimento que eles têm com a gente. Então, a equipe lá da gerência, né? A Denise, a Renata, né? A Sálio, o pessoal da CIP dá um apoio pra gente fantástico. Então, assim, olha, Denise, vamos marcar os horários. Então, a gente tem um apoio logístico que é fundamental para esse tipo de prêmio, né? Que dá credibilidade. Que dá credibilidade, sabe que tem uma organização por trás, né? E eu acho que o que é bacana desses prêmios está nisso que o Sérgio tá frisando, né? Ou seja, que tipo de responsabilidade eu tenho como empresa? Que tipo de responsabilidade eu tenho como consumidor, né? Então, vamos imputar as responsabilidades aos agentes no processo de mudança, né? Então, não adianta nada, por exemplo, a empresa se esconder, porque aí o consumidor dela não vai conhecê-la de verdade, quem ela é de verdade, né? E aí que tá os pilares da própria sustentabilidade, que é transparência, a prestação de contas responsável, a questão ética, né? E a questão mais desse empreendedorismo social, né? Valéria e Sérgio, nós fizemos uma enquete com os funcionários e alunos da Unimep para ver o que eles entendem de sustentabilidade e responsabilidade social. Então, nós vamos assistir esse vídeo das entrevistas e logo após o intervalo a gente tem uma conversa. Será que os alunos e os funcionários, as pessoas em geral, estão antenadas sobre o que é sustentabilidade? Só um minuto e a gente já volta. Você acha que sustentabilidade tem a ver com responsabilidade social? Eu acho que sim, porque se todo mundo agir, se todo mundo for de uma forma coletiva para o mesmo sentido de buscar, para tentar realizar, vai acontecer mudanças, as coisas vão começar a acontecer, porque sozinho ninguém faz nada, mas em conjunto todo mundo vai ver que o resultado vai ser positivo e que as coisas vão mudar. No caso das empresas, na minha opinião, eu acho que por status perante a sociedade é muito importante. Só que o que a gente tem que levar em consideração é, será que se ela vai aderir isso, acompanhar perante todo o desenvolvimento dessa área que ela adotou? Então, assim, pela sociedade é viável sim, mas na minha opinião eu acho que não é muito compatível não. Na minha opinião, tem a ver sim sustentabilidade com responsabilidade social, que as empresas, o governo têm o dever e a obrigação de sempre estarem fazendo projetos relacionados à sustentabilidade. Hoje em dia é uma coisa que é o que mais se fala, cuidar do meio ambiente, da natureza, e eu concordo com isso, sim. O programa Triálogos está de volta e hoje nós estamos conversando sobre o 4º Prêmio Varejo, Serviço e Indústria de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Então, retomando agora o segundo bloco, a gente vê a enquete dos alunos. Em uma das respostas, a gente viu que ser sustentável ou ter responsabilidade social é uma questão de status para a empresa. Vocês concordam com isso? Você acha que vai atrair mais o público? É uma questão de simples aparência para a empresa? A empresa, ela tem a sua imagem, né? Da mesma forma que uma empresa não tem boas práticas, não respeita o meio ambiente, não respeita o seu ambiente de trabalho, não respeita as condições adequadas de trabalho dos seus trabalhadores e não respeita o seu consumidor, enquanto uma pessoa racional, inteligente e determinada, que tenha boas práticas, ela tem boas práticas no seu dia a dia, consequentemente ela também deve ser atenta ao que nós falamos já, ao que ela consome, de quem ela consome e quais são as questões de como é produzido isso, qual o resíduo que isso gera, como a gente pode acompanhar nas premiações anteriores também de exemplos aqui locais fantásticos, práticas pequenas que um exemplo de um prêmio que foi anterior aí na nossa primeira edição, que uma transportadora trabalhou com seus motoristas a conscientização deles para o combate à pedofilia, à prostituição infantil.
E isso disseminou conceito, porque os caminhões e os motoristas trabalhavam com equipamentos, materiais e uma identidade visual que expunha essa prática e essa realidade do país por onde eles andavam. Eles andam o país inteiro. Quer dizer, eles promoviam cultura, eles promoviam a disseminação de uma cultura, uma prática decente e que nós temos que abominar. Então tiveram a coragem e uma puta de uma prática fantástica. Então, são coisas simples, mas que mudam. E o que é mais interessante, que os motoristas abraçaram a campanha, porque eles que foram o agente multiplicador, senão morreria a campanha. Então, quando premia, é fantástica essa iniciativa. São iniciativas desse porte que tem caráter, assim, fantástico. Entendo que, como consequência, as boas práticas, como a professora Valéria fala, que não devem ficar escondidas e não devem mesmo, elas, quando tomam reconhecimento público, no caso de uma premiação, é nada mais do que o fruto de uma prática que foi reconhecida. E eles têm também que capitalizar em cima disso. Ótimo, eu não vejo nenhuma dificuldade. Porque se a empresa fizer o tradicional, ela faz todo o seu processo com a sua equipe de trabalho, ela cumpre a legislação trabalhista, ela cumpre as questões ambientais que são estabelecidas no caso de quando ela está submetida a isso, ela cumpre os compromissos fiscais. Então ela está feito, ela está tudo certo. Não, é algo mais. E quem tem essa iniciativa para ter um diferencial, deve sim subir, cantar, falar e pronto. Eu acho assim, sabe, há um preconceito muito grande de falar assim, a empresa vai só capitalizar para ela. Não, gente, qual que é o problema de capitalizar? A gente tem que parar com essa coisa de que é proibido ganhar dinheiro, que é proibido capitalizar. Eu acho que é uma questão hoje de sobrevivência. A minha percepção é a seguinte, se você não trabalhar, trabalhando essa ideia dos pilares da sustentabilidade, né? Trabalhar a questão social para além das leis, trabalhar a questão ambiental para além das leis, trabalhar a questão econômica para além do lucro, né? Ou seja, para além da maximização dos valores que o investidor teve ali na empresa, ele vai ter um problema de sobrevivência, né? Até porque, se ele não faz, tem um concorrente dele que faz, e faz bem feito. E faz para além das questões, né? Por exemplo, essa transportadora, ele fez para além da lei, ele não precisa fazer nada disso. Na verdade, ele fez isso, ele fez essa prática, porque isso afetou, inclusive, a estima dos próprios caminhoneiros, que já não queriam nem que os filhos fossem caminhoneiros, porque a estrada estava violenta, com drogas e com problemas sérios de prostituição. Então, foi um mecanismo que expandiu para a questão social, afetou a questão econômica da empresa, porque, obviamente, uma pessoa mais consciente, ela evita gastos excessivos, e deu um aspecto ambiental fantástico, né? E ganhou quem? Ganhou a empresa e ganhou as pessoas que trabalham na empresa, porque a estima dos motoristas também estabeleceu uma estima mais alta, uma autoestima, né? E obviamente, aquela coisa, meu filho não vai ser caminhoneiro porque o ambiente não é para ele, já deixou de ser. Porque antigamente não, antigamente o caminhão passava, era o patrimônio, né, que passava para o filho. Os caminhoneiros não queriam mais. E isso, N outras atividades. Se você pega, por exemplo, a coleta de óleo, né, a compra de óleo a granel, você pega o outro caso que nem agora a gente teve um ganhador que trabalhou com o ambiente interno, né? Ou seja, melhorar as condições, a avaliação, a autoavaliação do próprio funcionário para impactar positivamente na organização e como esse funcionário se relaciona com o cliente, né? Outros casos se preocupando com a formação do jovem, né? Que vai ser o futuro, né? Imagino que é o futuro desse país, espero, né? Que eles não aprontem, né? Eles têm que ser o futuro nosso. Então, assim, eu acho que tem que mostrar sim, tem que capitalizar sim, não há pecado nenhum em capitalizar. A gente tem que parar com essa ideia que isso é ruim, né? Não é ruim, não, tem que capitalizar mesmo. Então, pegando um gancho no que você falou agora das empresas, já temos os vencedores desse ano, do prêmio desse ano. Temos sim. E quais foram os projetos vencedores, as empresas? Olha, nós tivemos, na microempresa, na área de varejo, nós tivemos um empate, né? Nós temos a Timber Floor, né? Que ele trabalha com pinos, madeira MDF, ou seja, madeira de reflorestamento, né? Então é um projeto bastante interessante porque ele não trabalha com madeira que não seja certificada, né? E nós tivemos a Giana Combustível, que é um posto de gasolina que capta a água da chuva e faz toda a lavagem dos carros, toda a parte de lavagem de vidro com a água da chuva.
É legal a gente falar isso, às vezes os próprios clientes nem sabem que a empresa exato. trabalha com isso. E é bem legal, porque a gente foi gravar, né? Então a gente vê lá os tanques, bem bacana. A gente percebe que esse tipo de ação, ela vai além, porque quando ele opta por uma ação desse tipo, a própria empresa, o próprio gestor tende a organizar a sua empresa também diferente. A cabeça dele muda, sabe? É bem bacana. Eu acho que quando a gente participa dessas gravações, né, Sérgio? A gente vai conhecendo o processo. Aí nós temos a pequena e média empresa, eu vou precisar olhar aqui, né? A pequena empresa foi a Frias Neto, que trabalhou com uma questão interna. Isso afetou o quê? A questão social interna, a questão econômica da empresa, né? Aí na média empresa nós temos o Clube de Campo, que trabalhou com projetos sobre o aprendiz em esportes, então eles trazem menores e tem aulas teóricas, aulas práticas com relação ao esporte. Na categoria de grande empresa, nós tivemos também um empate que para a gente foi muito bacana, que foi a Drogal Farmacêutica, que trabalha com o cidadão do amanhã, que vive hoje, também trabalhando essa ideia com crianças, e a Supricel, que trabalha com projetos habitacionais, se preocupando com a questão ambiental. Olha que bacana. É óbvio que o reaproveitamento e a preocupação ambiental afeta a questão econômica e afeta a questão social. Né? O indivíduo que trabalha num projeto desse porte habitacional, se preocupando com a questão ambiental, de melhorar o tipo de serviço para economizar, por exemplo, matéria-prima, é óbvio que ele muda a cabeça dele dentro de casa também, né? E a grande corporação, que foi uma categoria na área de indústria, foi a Fibria, com o Espaço Artesão, que foi finalista também, ano passado, com o TEAR, com a empresa TEAR, que é uma loja de armarinhos aqui em Piracicaba, que cede os professores para ensinar as mulheres a serem artesãs e ter renda com o artesanato, né? E foi muito bonito, né? O Felipe, que é o câmera aqui da TV, ele acompanhou, inclusive, o depoimento das mulheres, o que isso mudou a vida delas. Então, isso que é bacana, né? Então, é uma questão que, no primeiro momento, é para afetar economicamente, gerar renda, mexe no social. Então, é legal a gente observar também, porque a gente tem uma ideia de que sustentabilidade seja só ligada ao meio ambiente, mas sustentabilidade é mais amplo que isso, né? Exatamente. Quando você fala em sustentabilidade, você fala, hoje de sustentabilidade empresarial, você fala no triple bottom line, né? Ou seja, você fala na questão social, ambiental e econômica, né? Ou seja, você ter a capacidade de criar uma simbiose entre esses três elementos. Obviamente, tudo isso permeado pela questão política e pela questão cultural. Então, por exemplo, quando a gente busca uma parceria com uma associação comercial, é porque ela tem uma visibilidade na comunidade que nos dá uma possibilidade política muito boa, uma movimentação política muito boa, né? E obviamente, qualquer ação de cunho de sustentabilidade, ela precisa envolver não só a questão ambiental. Quando você mexe na questão ambiental, por exemplo, você vai fazer tijolos ecológicos com areia que você jogava no aterro sanitário. Você mexe com a questão ambiental, mas está mexendo com a questão econômica na medida em que você não vai precisar pagar o aluguel do aterro, né? Você vai mexer com a questão social porque o seu funcionário está vendo que você está se preocupando com o ambiente. Então, ele também muda, né? Então, acho que é bacana isso. Há uma contaminação geral, né, na questão. Se preocupando até com o próprio bem-estar, né? Porque isso, de certa forma, vai voltar para ele, porque ele também faz parte da sociedade. Da sociedade, né? exatamente. Faz parte do meio, é fruto do meio. Né? Fruto do meio. E no dia da premiação, também vai acontecer o lançamento de uma publicação? Não, na verdade, a gente já lançou ano passado a CIP, na verdade, foi a nossa grande patrocinadora, né? Ela nos ajudou a montar um livro, onde a gente tem a parte teórica de varejo e de responsabilidade social e sustentabilidade, e depois os cases do primeiro prêmio e do segundo prêmio. Para o ano que vem, no quinto prêmio, o quinto ano, a gente vai lançar um novo livro, né? Que provavelmente vai resgatar. A gente está formatando a ideia, mas provavelmente vai resgatar os cases do primeiro, do segundo e do terceiro prêmio. Vai focar mais no terceiro e quarto prêmio, né? No sentido de ser um livro mais de mostrar as práticas. Né? E esse livro vai ser lançado em duas versões. A online, né? A e-book, através do computador, para o pessoal ler nos seus iPads, iPods da vida, e a parte em papel. Essa é a ideia.
Então, Sérgio, para finalizar, se alguém quiser ter alguma informação, entrar em contato com a CIP, se você puder deixar o telefone, e-mail. Perfeito, nós temos lá até aqui fazer um agradecimento, né, finalizando a vocês, né, esse programa que tem uma audiência super legal acompanhar, a gente sempre acompanha, tá muito legal, a professora Valéria, o professor Juliano e toda a equipe, né, que são muito, assim, dedicados a esse projeto, né, ao Felipe, que acompanhou, aqui a equipe que acompanhou e faz toda a preparação, a equipe da CIP, né, a diretoria da entidade, que tem essa percepção, que tem essa visão de capilaridade de todo, é fantástico, né, a diretoria na pessoa do Jorge, que é o presidente, e a equipe da CIP de colaboradores que se dedicam a essas ações. Até porque nós também praticamos ações internas e tudo baseado nas experiências bem-sucedidas, ou que a gente traz de fora, ou que pratica lá e exporta, leva para os outros. Nós temos que ser referência, dar exemplo. Se a gente quer ser diferente, tem que fazer diferente. Né? Fazer coisas novas, não fazer por fazer, mas fazer para melhorar o todo. Então, uma saudação lá, um salve bem legal para aquela equipe lá que é fantástica. E todos aqueles que quiserem informações sobre esse projeto ou qualquer outra ação, pelo endereço da CIP, né? A CIP, nós podemos entrar em contato a cip@cip.com.br e o 3417-1766 fica à disposição. Estamos abertos para visita, troca de ideias, experiências. Nós conseguimos certificação, a professora Valéria, a gente conversava paralelamente aí, nós conseguimos a certificação da ISO, que foi uma experiência fantástica nos processos e procedimentos da entidade. E tudo isso são avanços, e avanços que a gente gosta de colocar em cima da mesa, não é para esconder não, tem que mostrar, colocar como foi difícil, os tropeços e acertos, e socializar e compartilhar isso com o todo. Então estamos à disposição lá na Rua do Rosário, número 700. Você, professora Valéria, quem quiser ter mais informações sobre o prêmio, também como participar nos próximos anos, porque o prêmio já começa a ser preparado a partir de agora, né? O quinto prêmio, a partir de março, provavelmente, ele é lançado, né? E tem um site que é o www.premiovarejoresponsável.com.br. Ali as pessoas podem ter contato com as normativas, já está à disposição. As empresas que foram escolhidas nos outros anos, neste ano, né? Como essa escolha ocorre. Então, o site é bem transparente, as pessoas podem entrar e estar se movimentando lá, né, no site. E eu gostaria de agradecer, né, nesse momento, a CIP, a E-Cliente, que administra o site, e a Ozônio Propaganda, que está sempre nos apoiando aí com logo, né, sempre nos ajudando na divulgação, né? E a TV Unimep, que está sempre sendo nossa parceira. Então, e obviamente, quem quiser entrar em contato conosco aqui na Unimep, 3124-1609 ou 3124-1560. Nós estamos à disposição aí para conversar. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigada, Sérgio. Obrigada, professora Valéria, pela disponibilidade de estar aqui conosco. E obrigada a você também, que nos acompanhou em mais uma edição do programa Triálogos. Para conhecer outros programas da grade da TV Unimep, é só acessar o nosso site, que é www.tvunimep.com.br. Eu espero você na próxima edição do programa Triálogos. Tchau e até lá!